E aí então se desenrola toda uma história dentro desse casamento de Oséias, com filhos que vão representar momentos entre Deus e Israel. E também a traição da esposa, o adultério da esposa, representando exatamente o adultério de Israel para com Deus. E depois então, Deus ainda vem com o seu perdão, a sua misericórdia, o seu amor, chamando a sua esposa de volta, fazendo com que ela passasse por um período de purificação para que se unisse novamente a ele. Então, existe aí toda uma simbologia, toda uma história aí de amor, de infidelidade, de perdão, de misericórdia. Então, essa linguagem de reconciliação, né, no livro de Oséias é apresentada sempre através do amor, o tema principal então dessas profecias, desses escritos aí no livro de Oséias. Então essa adoração a Baal, chamado baalismo, foi totalmente retirado de Israel devido aos juízos que Deus aplicou ao povo de Israel por causa dessa traição de Israel para com Deus. E não foi só para aquela época, mas até hoje nunca mais Israel andou adorando imagens, oferecendo aí cultos às imagens, oferecendo seus filhos às imagens e vivendo no meio de prostituições junto a essas imagens. E é um fato interessante que o povo chamava Deus de Baal e ao mesmo tempo chamava o Deus da terra de Baal, porque todos os dois nomes indicam Deus. Só que eles já estavam considerando o Deus verdadeiro como o Deus falso. A mesma coisa, com o mesmo valor e com o mesmo poder. Então eles buscavam ao Deus verdadeiro, mas também buscavam ao Deus falso, como se todos os dois tivessem aí o mesmo poder. Seria como lá aquela figura do Yin Yang, né? Metade aí escuro, metade claro, significando aí o poder de Satanás e o poder de Deus sendo iguais. Isso é uma grande afronta contra Deus, isso. E era o que estava acontecendo em Israel. Para eles, tanto faz Baal, Deus verdadeiro, como Baal, Deus falso. Para eles era a mesma coisa, tinha o mesmo poder, tinha a mesma força, poderia influenciar do mesmo jeito a vida deles. Isso estava ofendendo a Deus e Deus comparou então com um casamento onde a esposa, que é Israel, estava então adulterando com o Deus Baal. Vamos ver a nossa lição aí, as partes seguintes. O livro de Oséias, a primeira parte. A segunda parte, o matrimônio. A terceira parte, a linguagem da reconciliação. E a quarta parte, o banimento da idolatria em Israel. Então, dentro da nossa introdução, nós temos aí, a mensagem de Oséias começa a partir de uma vida pessoal. O seu casamento com Gomer e o difícil relacionamento familiar ocupam os 3 primeiros capítulos do livro que leva o seu nome. Deus tinha uma mensagem para o povo, pois a esposa e os filhos de Oséias, assim como o abandono e a prostituição dela, e o seu sofrimento e perdão, são sinais e profecias sobre Israel e Judá ao longo dos séculos. Ponto de partida para que fosse escrito então o livro de Oséias, para que Oséias começasse o seu ministério profético a falar aquilo que Deus estava enviando ao povo. Então o início disso se deu com o casamento de Oséias. Então do capítulo 1 ao capítulo 3 se fala muito sobre esse matrimônio, essa união de Oséias com uma mulher de prostituições. Muita gente até diz que essa mulher de prostituições quer dizer aí que é uma mulher que se tornaria prostituta, mas que era virgem quando se casou. E eu não acredito assim. Para mim, ela era uma mulher de prostituição e, para mim, ela era uma mulher desses cultos oferecidos a deuses, esses cultos onde uma prostituta era usada para ter relações sexuais com os homens para que eles fossem beneficiados. Então, para mim,
Gomer era essa prostituta cultual, chamada assim na época, que ele vivia em algum templo, e Deus então mandou que ele escolhesse dentre aquelas mulheres prostitutas, escolhesse uma para ele se casar. E é normal, existem muitos casamentos assim, sempre existiu e ainda existem homens que se casam com uma mulher que é prostituta, e muitas vezes, na maioria das vezes, dá certo. A mulher deixa de ser prostituta, se torna uma mulher fiel, se torna uma mãe de família. Na igreja, nós temos muitas mulheres que antes foram prostitutas, que antes tiveram relações sexuais com vários homens, e hoje são mulheres santas, irrepreensíveis, são mulheres que servem a Deus. Então Deus é um Deus poderoso, que pode transformar uma prostituta numa presidente do circo de oração. Então, não existe isso de achar que porque a mulher foi prostituta não vai valer mais nada. No nosso caso aqui agora, no caso de Oséias, esta mulher, ela, depois de se casar com Oséias, ela veio então a adulterar. Não, ela não caiu em prostituição mais, não teve vários homens, mas ela teve um outro homem além do seu esposo Oséias. Então ela adulterou, não foi fiel no seu casamento. E ela representa então Israel, que adulterou contra Deus com o Deus Baal. Então a mensagem de todo o livro vai girar em torno então dessa família de Oséias, dos filhos que vão nascer, do adultério da esposa, depois da busca de Deus por Israel, a busca de Oséias pela sua esposa, vai encontrar sua esposa como escrava no mercado, sendo vendida, e ele a compra de volta. Então Deus dizendo que Israel foi lançado fora, devido ao juízo de Deus, mas Deus compra Israel de volta para si. E, assim como Oséias submete a sua esposa a um período de purificação, para depois voltar a ter uma relação de intimidade de marido e esposa com ela, assim também Deus submete Israel a um período de juízo, de castigo, até que ele aceite Israel novamente como sua esposa. E isso vai se dar somente no milênio. Depois de Israel passar todo esse período aí, Israel já foi expulsa aí da sua nação, das suas terras, foi levada cativa, sofreu muito, voltou, se tornou novamente nação, mas está passando aí por um período de sofrimento, ainda está passando por um período de purificação. E quando chegar então, na época do arrebatamento da igreja, logo após a grande tribulação, então Israel será aceita pelo Senhor como sua esposa durante o milênio, 1000 anos. Jesus Cristo mesmo estará governando Israel. Então vamos ver a nossa parte 1, o livro de Oséias. Então nós vamos ver tópico 1, contexto histórico, tópico 2, estrutura, tópico 3, mensagem. Então, contexto histórico. O ministério de Oséias deu-se no período da supremacia política e militar da Síria. Ele profetizou em Samaria, capital do Reino do Norte, durante os dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. A soma desses anos deve ser reduzida significativamente, porque Jotão foi corregente com seu pai Uzias, e da mesma forma Ezequias reinou com Acabe, seu pai. Veja 2 de Reis 15:5, 18, 1, 2, 9, 10 e 13. Então esses dados fornecidos pelo profeta nos permitem datar o seu ministério entre 793 a 753 a.C. Jeroboão II reinou 41 anos no período de prosperidade econômica, mas também de apostasia generalizada, 2 de Reis 14, 23 a 29. Então, no período que Oséias profetizou, aí o país que dominava a maior parte do mundo era a Assíria. A cidade onde Oséias morava e profetizava era Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, chamado Israel, que o reino do sul chamava-se Judá. Os reis que reinaram no reino do sul, em Judá, durante esse período que Oséias profetizou, então foram Uzias,
Jotão, Acais e Ezequias. E onde Oséias morava, no reino do norte, o rei era Jeroboão, filho de Joás. Lembrando aí que Jotão reinou junto com seu pai Uzias. Uzias foi aquele que teve lepra, né? E durante esse período seu filho reinou junto com ele. E Uzias foi aquele rei que no tempo que Isaías profetizou, a Bíblia diz lá, no ano em que morreu o rei Uzias, né, eu vi. Então naquela época ali, Isaías profetizava no reino do sul, que é Judá. E também temos que lembrar que Ezequias reinou junto com Acabe, seu filho, porque Ezequias adoeceu e seu filho assumiu o reinado durante ainda o período de vida do seu pai. Então lembrando que Jeroboão II reinou durante 41 anos. Foi o maior período que teve de reinado de um rei só, lá no Reino do Norte. Porque ali viviam uma guerra terrível, viviam de rebelião em rebelião. E sempre tinha um rei novo reinando. Nunca conseguia reinar no mesmo período que reinava um rei lá do Reino do Sul, do Reino de Judá. Então esse Jeroboão II foi o que mais tempo reinou, 41 anos. E lá estava Oséias profetizando naquela região. Então acredita-se que pelo menos Oséias profetizou aí por 60 anos, podendo ter chegado até 70 anos de ministério profético. Vamos ver aí a estrutura do livro de Oséias. A revelação foi entregue ao profeta pela palavra dita a Oséias, capítulo 1, versículo 1a. A segunda declaração, o princípio da palavra do Senhor por Oséias, capítulo 1, versículo 2a, reitera a forma de comunicação do versículo anterior. Também esclarece que a ordem para Oséias se casar com uma mulher de prostituições aconteceu no começo do seu ministério, como fica claro na tradução de Almeida, Revista e Atualizada. O livro pode ser dividido em duas partes principais. A primeira é uma biografia profética escrita em prosa que descreve a crise do relacionamento de Oséias com sua esposa infiel, ao mesmo tempo que compara essa crise conjugal com a infidelidade e a apostasia de seu povo, capítulo 1 até o capítulo 3. A segunda parte é escrita em forma poética e se constitui de profecias proferidas durante o longo intervalo de tempo, do capítulo 4 até o capítulo 14. Então o livro aí pode ser dividido em duas partes principais. Primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, escrita em forma de prosa, né? E falando de uma escatologia, algumas coisas futuras, falando principalmente do relacionamento então, entre Deus e Israel e a traição de Israel para com Deus. Isso tudo dentro da simbologia de um casamento. E a segunda parte, então, é escrito em forma de poesia e falando principalmente dos juízos, né, de Deus contra a nação de Israel, falando sobre coisas que iriam acontecer no futuro, e num futuro bastante extenso. Número 3, aí a mensagem. Então o assunto do livro é a apostasia de Israel e o grande amor de Deus revelado, que compreende advertência, juízo divino e promessas de restauração futura. Mesmo no contexto de decadência moral, o oráculo descreve o amor de Deus de maneira bela e surpreendente. Seus oráculos são cheios de metáforas e símbolos dirigidos aos contemporâneos. Sua mensagem denuncia o pecado do povo e a corrupção das instituições sociais, políticas e religiosas das 10 tribos do norte. Oséias é citado no Novo Testamento. Veja aí o capítulo 1, 10, capítulo 2, 23, que confere com Romanos 9, 25, 26. E veja o capítulo 6, versículo 6, que confere com Mateus 9, 13, 12, 7. E o capítulo 11, 1, confere aí com Mateus 2, 15. A mensagem do livro é sempre essa aí, ó. Primeiro, Deus mostra a situação que está ocorrendo, comparando essa situação a um casamento. Então Deus adverte primeiro a sua esposa para que ela não o traia, que seja fiel, que seja companheira.